Graça e paz. Hoje eu vou estar trazendo uma reflexão, mais uma reflexão importante, emergente, urgente e necessária para as nossas vidas. Um alerta. A minha intenção não é ser polêmico, a minha intenção não é trazer dúvidas, a minha intenção é trazer clareza, é trazer sentido, trazer base que precisamos mudar. Precisamos tomar uma atitude já para com as nossas vidas, para com a igreja que nós fazemos parte, para com aqueles que nós ouvimos e para com Deus em relação à resposta à sua palavra. Tendemos muitas das vezes a valorizar pensamentos humanos, a valorizar, a termos temor de homem. E o próprio Senhor Jesus em Mateus, ele nos ensina, se não me engano no capítulo 10, ele nos ensina que nós não devemos temer a homens que não têm poder, que só têm poder de tirar o corpo e mais nada fazer com a alma. Que nós devemos temer a Deus, que depois de matar o corpo, tem poder para lançar a alma no inferno. É de Deus que nós devemos temer. É ter a consciência que um dia eu estarei diante de Deus para prestar conta. Que um dia eu estarei diante do tribunal de Cristo para prestar conta. E a resposta que nós teremos de Deus será a resposta que nós estamos dando em relação à palavra de Deus hoje. Pois aquele que me rejeitar as minhas palavras, aquele que rejeitar o Evangelho de Jesus Cristo, estará sendo rejeitado por Cristo Jesus. Aquele que não testemunhar, aquele que não me confessar diante dos homens, eu também não confessarei diante do Pai e dos seus santos anjos. Então é preciso nós termos um posicionamento em relação à palavra de Deus diante dos homens, diante da sociedade. E nós muitas das vezes, por causa dessa geração mimimi, por causa dessa geração frajola e piu-piu, por causa dessa geração que nós estamos vivendo, que parece mais um coiote papaléguas, mas não tem uma definição exata do que estamos correndo atrás ou do que estamos fugindo, estamos tomando partidos e estamos tendo temores maiores para com os homens, para aquilo que os homens têm a fazer para conosco. Estamos deixando de ter o posicionamento que os cristãos antigos, os cristãos do passado tiveram para com aqueles que pregavam contra, para aqueles que ensinavam contra e para aqueles que perseguiam a igreja do Senhor Jesus Cristo. E o exemplo para isso que eu quero trazer é o exemplo utilizando o Antigo Testamento, utilizando o profeta Ezequiel, utilizando o capítulo 13 do livro de Ezequiel, que diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que profetizando, exprimem, como dizes, o que lhes vem do coração, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Aqui nós já estamos vendo um alerta do Senhor dizendo a Ezequiel, profetiza contra os profetas de Israel. Porque se o povo de Israel está desta maneira, foi porque esses homens profetizaram o que esse povo gostava de ouvir. Será que isso tem relevância para os dias de hoje? E aqui diz que o que movia as profecias deles, o que conduzia eles a profetizarem, era aquilo que vinha no coração, não o que Deus tinha dito. O que tem de pessoas hoje que profetizam, profetizar aqui fala não somente da palavra, do dom de profecia, não somente no sentido de falar, trazer uma revelação, mas profecia que ensino, doutrina, verdade que é dita, conteúdo que está sendo dito, uma verdade própria que está sendo dita que não tem nada a ver com Deus. E aqui o texto está dizendo que a base para essa profecia, a base para este ensino, a base para essa suposta verdade, essa sofisma que está sendo dito, é algo que vem do coração. O que tem pessoas hoje que falam do coração que não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas
Se a gente colocar em uma balança, fazer uma pergunta de uma maneira direta, algo com conteúdo que precisa de uma resposta sensata, a sensatez é o seguinte: não, nós temos que ouvir a palavra de Deus, não é de homem. Mas por que esses homens estão sendo tão valorizados? Por que esses homens estão sendo tão exaltados? Por que esses homens estão sendo estão recebendo tanto glamour pela igreja por eles estarem falando coisas do coração? Porque pelo simples fato de ele estar falando aquilo que está no coração dos homens. Não naquilo que está no coração de Deus, possamos assim dizer. Que está na vontade de Deus, que está na palavra de Deus. E nem sempre nós vamos nos agradar do que aquilo que Deus tem a nos dizer. Deus tem promessas, centenas, milhares de promessas para nossas vidas. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de graça. Mas Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus de padrão, de retidão, que nós precisamos caminhar por eles. E o pior de tudo é o desprezo que é dado ao Senhor por intermédio dessas profecias, por intermédio desses ensinos, porque esse ensino está levando para ídolos, nada a ver com Deus. E o pior de tudo, está levando para ídolos que não tem nada a ver com Deus, mas que recebe o nome de Deus. E assim diz, no versículo 3, assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Ai dos profetas que seguem o seu próprio espírito. Ai dos pastores, ai dos pregadores, ai dos indivíduos, ai dos cristãos, ai daqueles que supostamente estão servindo a Deus, que estão seguindo a loucura do seu próprio espírito, do seu próprio coração, a essência interior que não tem nada a ver com Deus. Estão profetizando, estão seguindo o próprio Espírito sem nada ter visto. Deus não mostrou nada, Deus não deu visão nenhuma, Deus não deu palavra nenhuma, Deus não deu profecia nenhuma, e eles estão assim, continuando seguindo o seu próprio coração. Os teus profetas, ó Israel, são como raposa entre as ruínas. São como animais que estão só esperando a oportunidade. São como animais que estão ali sorrateiramente, só esperando a oportunidade de atacar, de fazer alguma coisa, de tirar um proveito. Não subistes as brechas. Ou seja, é um símbolo de destruição da civilização. A inutilidade de uma raposa. E assim essas pessoas são inúteis para o crescimento da civilização. E diz: não subistes as brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Ou seja, são pessoas que, em vez de alertar o povo para se guardar, em vez de alertar o povo que o juízo de Deus é iminente, que a vinda do Senhor está próxima, que o dia do Senhor, o dia do acerto de conta, o dia que Deus vem para acertar a conta com a raça humana, no dia que Deus vem para trazer um juízo, em vez de alertar esse povo a se proteger, não que nós tenhamos condição de se proteger diante da ira divina, mas mediante a própria graça divina, mediante o sacrifício que eram prestados na antiga aliança, e hoje, mediante o sacrifício de Jesus Cristo, nós podemos levantar muro para nos proteger no dia do Senhor. Mas em vez desses homens avisar que essas pessoas precisavam tomar um posicionamento diante do Senhor, esses homens deixavam os seres humanos, as pessoas, continuarem vivendo da sua maneira, do seu jeito. Sexto, tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa ao que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e esperam o cumprimento da palavra. O Senhor diz quando o Senhor não enviou. São pessoas que, em vez de rejeitar esses falsos profetas, estão dando ouvido a esses falsos profetas, estão esperando um cumprimento. Esperar um cumprimento de algo que Deus não disse e nunca se cumprir. Gente, meu Deus do céu, quantas pessoas que nós já vimos de história de profetados que receberam. Eu não estou falando contra a profecia, eu não estou falando contra os homens de Deus, eu não estou falando contra o ensino debaixo da revelação, debaixo do poder, debaixo do conduzir do Espírito Santo. Baseado na palavra, baseado na verdade. O que eu estou dizendo aqui são pessoas que pregam mentira com base nos seus próprios corações e diz que foi o Senhor que disse. Quantas pessoas receberam profetadas, quantas pessoas receberam ensinos errôneos, estão esperando o cumprimento que está fora do gibi. Não tivestes visões falsas e não falaste adivinhação mentirosa quando disseste: o Senhor diz,
sendo que em tal não falei. O pior de tudo é quando diz algo que não está na palavra. Como nós temos a certeza de que Deus falou algo, se está em concordância com a palavra? O ensino, a profecia, a suposta revelação é baseada, tem conteúdo no que Deus já disse ou vai contra o que Deus disse? E outra coisa, o próprio Moisés, ele já disse já em Deuteronômio capítulo 13, que se o tal profeta dizer alguma coisa que não se cumprir, não tenha esse temor dele. Em soberba falou tal profeta. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como falais falsidades e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor. Deus está contra esses profetas e todos aqueles que apoiam esses profetas, todos aqueles que se apoiam esses supostos homens de Deus, todos aqueles que apoiam esses pastores, todos aqueles que apoiam esses evangelistas, todos aqueles que apoiam esses pregadores. Deus também está contra esses apoiadores, porque Deus está contra esses homens, esses mentirosos, esses falsos. Minha mão será, o versículo 9, minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos no registro da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus. Aqui a palavra aqui está falando sobre no sentido de um registro terreno, uma realidade terrena, de receber um benefício terreno, de ser participante do povo de Deus, dos cumprimentos da promessa que Deus tem para aquele povo. Deus riscaria o nome desses homens. Ou seja, Deus tiraria de cena, Deus não deixaria eles serem participantes das promessas do povo de Deus. Quando assim esse povo tomasse um posicionamento. Porque aqui Ezequiel está profetizando para o povo já em um cativeiro. O povo já tinha sido levado exilado para a Babilônia, estava debaixo da escravidão, estava debaixo de punições, perderam casa, perderam bens, perderam entes queridos, tiveram viram a desgraça de perto. Mas quando Deus restaurasse o povo, esses homens não estariam pertencentes. Quando Deus restaurasse esse povo, não estariam presentes, não entrarão. Jerusalém, com os poucos habitantes que restaram, estariam à destruição. Desde já o profeta está sendo treinado por Deus para legislar o pequeno grupo que anos mais tarde, impulsionado pela fé, arrependimento e cheio de esperança, edificaria uma nova Jerusalém. E isso em um quesito espiritual. Quando Deus restaurasse aquela nação, essas pessoas não estariam envolvidas. Mas de uma maneira espiritual, existe uma nova Jerusalém preparada. E aqueles que acompanham esses falsos profetas estão junto com eles, riscando do número, riscando do livro, do número daqueles que são pertencentes ao povo de Deus. Aqui não estou falando de uma maneira direta ao livro da vida, porque não tem esse negócio de o nome foi escrito no livro da vida ele ter sido riscado. Porque a Bíblia diz que o nome daqueles que são eleitos do Senhor foram escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Então, antes que houvesse mundo, no decreto de Deus, na ciência de Deus, na sua sabedoria, já estava Deus com o seu livro, num sentido assim figurado. Os nomes dos eleitos, dos salvos, dos escolhidos do Senhor. Mas aqui está falando daqueles que não vão participar da Nova Jerusalém, não são pertencentes ao número do povo de Deus. Isso é sério, já parou para pensar de gente que participa das coisas de Deus, mas não fazem parte do povo de Deus que vai subir? Por quê? Porque estão dando ouvidos a falsos profetas, estão dando ouvidos a falsos ensinos, estão rejeitando a Deus, estão rejeitando a palavra de Deus. E para caminhar por fim, visto que anda enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz, e quando se edifica uma parede, os profetas a caiam. Diz aos que a caiam que ela ruirá, haverá chuva de inundar, vós, ó pedra de saraivada, caireis, e tu vento tempestuoso irromperá. O problema desses falsos profetas é que eles não falam o que o povo precisa ouvir. O problema desses falsos profetas é que eles não falam o que o povo precisa mudar. Está dizendo que é paz. Está dizendo que está tudo edificado. Que as coisas vão continuar do jeito que estão. Que vai ficar tudo tranquilo, vai dar tudo certo. Não vão. Se você está em pecado, não vai dar certo. Se
Se você está caminhando para a ruína, não tem como continuar a sua vida edificada. E aqui Deus está dizendo, avisa a eles que serão destruídos. Avisa a eles que tudo vai acabar. Avisa a eles que a mordomia vai acabar. Avisa a eles que essa situação que eles estão vivendo, longe de mim, vivendo para os seus próprios deleites, vivendo para a construção de ídolos, vivendo para falsos deuses, vivendo para virar as costas para mim, avisam eles que isso vai conduzir eles à ruína. O que eu estou dizendo para você é que você precisa mudar a sua vida, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa se converter, você precisa ter a consciência de um arrependimento genuíno. É isso que nós precisamos. Porque se nós não levarmos o pecado a sério, o pecado vai nos levar muito a sério ao ponto de nos matarmos. E por acaso, se você estiver diante de um assassino, você vai brincar diante dele, tendo a consciência que este homem é um assassino? E nessa figura que eu estou trazendo, nós somos os nossos maiores assassinos. Nós, com nossos pecados, com nossos erros, com a nossa indiferença, com o nosso esfriamento espiritual, com o nosso desprezo para com Deus, para com a palavra de Deus, nós estamos sendo os nossos próprios assassinos. Nós somos o nosso próprio assassino. É um tipo de um suicídio espiritual. Viver para abraçar os falsos profetas e virar as costas para a palavra de Deus. É claro que a pregação do Evangelho, ela tem que estar baseada em dois conteúdos. Qual dois conteúdos? Que Deus edifica e que Deus destrói. A pregação do Evangelho não deve somente falar de ira, está errado. Quem gosta de só falar de juízo de Deus. E a pregação do Evangelho também não deve somente falar de amor, está errado. Falar somente do amor de Deus. Porque Deus é um ser pleno, completo. E nós não podemos dividir Deus em partes como se divide um corpo de uma forma anatômica, de uma forma na anatomia humana. Deus é um Deus completo, e nessa completude Deus revela a um Deus de amor que paga o preço que nós somos incapazes de pagar para sermos aceitos diante de Deus. Que preço foi esse? Tem enviado o seu próprio Filho para morrer por nós. Tem enviado Jesus para ser os muros que vai nos proteger no dia do juízo de Deus. E nós, por intermédio do arrependimento do nosso pecado e a fé no Filho de Deus, nesse sacrifício, nós somos absolvidos. Nós somos perdoados. E quando eu rejeito essa verdade, eu vou continuar em ruína, em destruição. Porque a destruição não está na palavra forte da mensagem da cruz. A destruição está em rejeitar a palavra do Senhor. Pois aí, só vai me rejeitar juízo. Cuidado com os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos ensinadores, que falam aquilo que o povo gosta de ouvir, não o que o povo precisa ouvir.